Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de variável complexa, quando falaremos sobre o Teorema de Loran. O Teorema de Loran diz respeito a uma função que é analítica num determinado anel, como esse que está aqui. A função precisa ser analítica no interior desta circunferência e no exterior dessa outra. Ela tem que ser analítica nesta região interna, a curva externa e no exterior da curva interna. Sob essas condições, a função, num ponto z qualquer, deste anel, que nós vamos escrever na forma A mais H. Esse Z, então, tem o Z, então, é A mais um H, né? E vamos, então, ver que a função f pode ser escrito como um somatório em séries de potência. A índice n são números complexos, h elevado a n. Com n variando de menos infinito até infinito. Isto significa que esta série, na verdade, é decomposta em duas. Uma com potências positivas de h e outra com potências negativas de h. Lembrar que o h é o z menos a. O h é o z menos a. Esses coeficientes aqui, a n, são dados através dessas integrais aqui. A n é 1 sobre 2π, integral em c de f de z sobre z menos a elevado a n mais 1. Onde o n pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. E essa integração ocorre numa circunferência no anel D, e percorrida no sentido anti-horário. Então, a integral ocorre num anel com centro em A e cujo raio está entre R1 e R2. Esta é a circunferência C, aonde a gente integra. Para calcular esses coeficientes. Aí, olhando assim essa expressão, a gente pode imaginar que para determinar os coeficientes é algo complicado, uma vez que nós temos que calcular para cada coeficiente essa integral. Mas, na maioria dos casos, a gente vai perceber que não precisaremos calcular esta integral para calcular os coeficientes a n. Pelo contrário, em geral, o que se encontra é primeiro a série de Loran e usa-se a série de Loran para calcular essas integrais aqui. Não é? E como a nossa função f é analítica no anel, e o denominador só deixa de ser analítico, ou melhor, o integrando só deixa de ser analítico
quando o Z for A, então o integrando é analítico nesse disco. E, portanto, a gente pode substituir C por qualquer contorno em D com A no seu interior, né? Desde que esse contorno esteja em D. Então, poderia ser algo assim, um contorno aqui, qualquer. Tanto faz, o Z pode estar fora ou dentro desse contorno. Claro que, em geral, a gente escolhe as curvas mais simples possíveis. Isso por causa daquele teorema a respeito da deformação, né? De uma trajetória fechada, de um caminho fechado, desde que a gente permaneça na região de analiticidade do integrando. O anel, o integrando é analítico no anel. Então, essa integral, numa circunferência no anel, pode ser substituída pela integral em qualquer curva, e vice-versa. A integral em qualquer curva que esteja no anel pode ser substituída pela integral nesta circunferência. Qualquer curva que eu digo, qualquer caminho que esteja no anel e que contenha A, o A no seu interior. Não posso usar um caminho assim, por exemplo, porque esse caminho ele não contém o A no interior dele. E outra, no interior desse caminho que eu escrevi aqui, o integrando é analítico, então a integral, na verdade, é zero, nessa curva aqui. Já nesta curva verde ou nesta curva rosa, que tem o A no interior, a integral pode ser diferente de zero, porque a nossa função pode ter singularidades. Além de A, o integrando pode ter singularidades em outros pontos dentro desta outra circunferência. Quando o R1 é zero, é uma possibilidade do R1 ser zero, significa que a função é analítica fora dessa circunferência e pode não ser analítica no ponto A. O ponto A pode ser uma singularidade. Então, quando o R1 for zero, então a série de Loran converge nesse disco perfurado aqui. Neste caso, é porque o A pode ser uma singularidade da função. Apenas para tornar mais claro aquela série, não é? Ela tem uma parte em potências positivas e uma parte em potências negativas de H, onde H é Z menos A. Ou então, não é? Trocando o H pelo Z menos A, e o A mais H por Z, o A mais H é Z, e o H é Z menos A. Então, a gente também pode escrever esta série de Loran desta maneira. Tem uma série de potências positivas e uma série de potências negativas, de Z menos A. Esta série, o teorema anterior é chamado teorema de Loran, e a série é chamada de série de Loran, ou desenvolvimento de Loran de f de z, nesse anel. Se desejarmos destacar o centro do anel, diremos que esta série aqui possui centro em A, o que é centrado em A. A parte com potências não negativas a gente viu que séries de potências positivas de Z menos A, quando convergem para uma função analítica. Né? E esta aqui, ela tem uma singularidade em A, essa série de potências aqui. Né? Tem uma singularidade em A. E ela é chamada a parte principal da série de Loran. Então,
Série de potência positiva é a parte analítica, série de potências negativa é a parte principal. Se a parte principal for zero, se todos os A's com índices negativos forem nulos, então a série de Lorentz só tem essa parte em potências positivas. Então, na verdade, se reduz a uma série de Taylor. É o caso, por exemplo, se a minha função f não tiver nenhuma singularidade na interior da circunferência de raio R1. Não tendo, a minha série é a série de Lorentz é a própria série de Taylor. Aí todos os termos com potências negativas se anulam. E isso, falando sobre isso, nós podemos então classificar as singularidades isoladas de uma função. O que é uma singularidade isolada? Uma singularidade. Vamos tomar um ponto A e definir que esta singularidade é isolada quando existir. Vamos supor que então que a função f, não é? Ela é singular que a função f de z é singular em z igual a, quando z for a. Essa singularidade é chamada isolada se existir uma circunferência de raio R, uma circunferência de raio R, um centro em A, onde no interior dessa circunferência não há nenhuma outra singularidade da função. Ou seja, ela é analítica no disco perfurado, né? Então, Z igual a é dita singularidade isolada. Então, a gente precisa destacar isso. Quando f de z for singular em z igual a A, mas analítica, ou e analítica no disco perfurado com centro em A, este ponto, z igual a, é uma singularidade isolada. E a gente vai dizer que o ponto z igual a é um polo de ordem n de uma função f de z, se for singularidade isolada desta função, e se a parte principal, aquela que contém as potências negativas de z menos a, no disco perfurado, nesse disco perfurado. Isso é importante destacar. É no disco perfurado com centro em A. For da seguinte forma, for desse formato aqui, ou seja, só possui um número finito de termos com potências negativas, tá? Sendo o A índice menos n diferente de zero. Então, isso que é um polo. É um polo de ordem n. Se o termo de maior grau com potência negativa for o enésimo termo. Então, a parte principal da série de Lorentz, que é aquela parte que contém potências negativas, tem apenas um número finito de termo. A gente disse que um polo simples é aquele de ordem 1. E se o f de z
tem um polo em Z igual a, se a parte principal for desse tipo, quando a gente fizer o Z tender a A, de f de Z tender a A, bom, esses termos aqui, quando o Z tende a A, eles crescem, todos eles, indefinidamente. Então, isso vai crescer indefinidamente e o limite vai ser infinito. E os termos com potências positivas vão para zero, exceto o termo A0, né? A0 que multiplica Z menos A, o termo A0, que multiplica Z menos A elevado a zero, né? Essa é a parte analítica, né? Z menos A elevado a zero é apenas para destacar que é 1, né? Então, a parte analítica, quando o Z tende a zero, esse termo vai para zero, os demais vão para zero. Esse aqui vale 1, né? Esse aqui é igual a 1. Então, o limite da parte principal é o A0, quando o Z tende a A. Agora, essa parte aqui vai para o infinito. Um exemplo de polos são as funções racionais assim. Vamos dar exemplos, né? F de Z igual a 1 sobre Z2, que multiplica Z menos 4i, por exemplo. Z menos 4i. Esta função f de Z, ela deixa de ser analítica apenas quando o Z for zero e quando o Z for 4i. Não é? A gente pode separar esta função racional em frações parciais e é bom recordar que para ser uma função racional como essa pode ser separado como sendo um A sobre Z2 mais um B sobre Z, devido a esse termo, mais um C, que multiplica Z menos 4i, onde C A, B e C são coeficientes constantes. São números complexos, né? 4i é uma raiz de multiplicidade 1 do denominador, e o zero é uma raiz de multiplicidade 2 do denominador. Então, dá esse termo aqui. Ora, quando essa função tem uma singularidade em torno do zero. Portanto, se nós temos o zero aqui, nós devemos tomar uma circunferência com centro em zero, né? Esta função f, ela deixa de ser analítica em zero e em 4i, né? 4i pode estar aqui fora. 4i. 4i pode estar fora da circunferência, e essa circunferência, no máximo, pode encostar nesta singularidade. E aí, no disco perfurado, módulo de Z menor que 4, que a distância desse ponto a esse é 4, né? Então, nesse anel perfurado, eu posso fazer a série de Loran dessa função aqui. Toda, aliás, todinha ela. Observe que esse termo aqui, ele é analítico dentro dessa circunferência
inclusive no zero. Então, eu posso desenvolver esse numa série de Taylor e para módulo de z menor que 4i, e esse primeiro termo e esse segundo termo já está desenvolvido em série de potências de z, porque se eu vou desenvolver em torno do zero, é desenvolver em potências de z menos zero. Então, esses dois já estão desenvolvidos em potências de z menos zero. Esse aqui, para desenvolver esse termo, bom, podemos colocar o c em evidência e desenvolver 1 sobre... Bom, vamos deixar o z aqui, z menos 4i. Para desenvolver em série de potências de z, o que podemos fazer é colocar esse menos em evidência aqui e dividir por 4i. Ou melhor, pôr o 4i em evidência. Vai ficar menos, vou pôr o c aqui fora também, sobre 4i, e aí nós ficamos com 1 sobre 1 menos z sobre 4i. E aí, olha, dentro dessa circunferência, mesmo que a circunferência encoste aqui, módulo de z sobre 4i fica menor que 1. E aí eu posso usar a série geométrica, né? Lembrando a série geométrica aqui embaixo, 1 mais z ao quadrado mais etc., dá 1 sobre 1 menos z. Só que aqui agora a nossa razão é z sobre 4i. Então isso fica igual a menos c sobre 4i. E aí o que multiplica 1 mais z sobre 4i mais z sobre 4i ao quadrado, né? Então, z sobre 4i ao quadrado, mais etc. Lembrar que i ao quadrado é menos 1, então aqui fica menos z sobre 4, o z ao quadrado é menos 1, menos fica aqui então, que multiplica z sobre 4 ao quadrado, z sobre 4 ao quadrado, que dá z ao quadrado sobre 16. Então, esse termo é menos z ao quadrado sobre 16. Esse termo, 1 sobre i, é menos i no numerador. Esse i de baixo aqui pode passar para o numerador como sendo menos i. E assim por diante. Temos já a nossa série de Loran. Então, a série de Loran é formado por esses dois primeiros termos e esse resto aqui, ó. Isso é uma constante que eu posso multiplicar por cada um desses aqui, né? Então, a nossa f de z no disco perfurado, isso é bom destacarmos, nesse disco perfurado, nesta região, pode ser escrito como sendo o f de z. O f de z como sendo 1a sobre z ao quadrado, ou a gente determina quando a gente desenvolve em série, desenvolve a função racional em frações parciais. E agora vai ficar... veja, inclusive, aqui a parte analítica, né? Vai ficar menos c sobre 4i, é o termo constante, né? Aqui vai ficar c vezes z sobre 4i, vezes esse 4i dá 4i ao quadrado, menos c, que multiplica z sobre 4i ao quadrado,
Depois, esse vezes esse vai dar menos C. Vamos pôr o 4i ao cubo, que é esse 4i vezes 4i ao quadrado, vezes z ao quadrado, mais etc. Esta parte que fica aqui à direita, que só tem termos em potências positivas de z, é a parte regular, ou a parte analítica, né? Também chamado parte regular. E aqui é a parte singular. Observe que tem a parte com potências negativas de z, só tem este termo e este. Né? É finita a parte singular da nossa série de Loran. Né? Também a parte singular é chamada também de parte principal. Principal ou singular. Da série. Parte analítica ou parte regular. Da série de Loran. Temos as singularidades removíveis. Um ponto z igual a é uma singularidade removível. Quando for uma singularidade isolada da função e o limite, e existe o limite de f de z quando z tende a A. Um exemplo de uma função que tem uma singularidade removível, bom, vamos deixar aqui, é esta função seno de z sobre z. Ela tem uma singularidade em z igual a zero. A gente sabe que o limite de seno de z sobre z, quando z tende a zero, é 1. Né? Se nós definirmos o f de zero como sendo igual a 1, aqui nesse momento, o f de zero não está definido ainda. Se definirmos o f de zero como sendo igual a 1, então f de zero fica igual ao limite, ou seja, a função torna-se contínua e, mais do que contínua, analítica em zero. Né? E como a função não tem outra singularidade a não ser o zero, no momento que a gente torna a função analítica, definindo-a no ponto zero como sendo 1, ela passa a ser analítica no plano todo. E para obter a série de Loran da função seno de z sobre z, em torno do zero, né? Porque a singularidade é em z igual a zero. Então, a gente teria que desenvolver em potências de z menos zero. Ou seja, potências de z. 1 sobre z já está em potências de z. E o seno, que é analítico no plano todo, nós já conhecemos a série de Taylor dela no plano. No plano todo, para todo z. É esta aqui. Não é? Quando a gente divide esta série, que é uma série de Taylor, só tem potências positivas de z por 1 sobre z, ficamos com esta série, que é uma série de potências positivas, não tem nenhuma potência negativa. Por quê? A singularidade é removível. Podemos remover a singularidade dessa função, que é singular em zero, definindo-a em z igual a zero por 1, como valendo 1. E aí a função fica analítica naquele ponto. Então, por isso o nome
singularidade removível, né? Removível. E se a singularidade é removível, a série de potências dela, a série de Loran, em torno daquele ponto onde a singularidade é removível, ela só tem potências positivas de Z. Até agora, a gente tem feito só desenvolvimento em torno de A igual a zero. Mas e se o A for diferente de zero? Se o A for diferente de zero, bom, aí, quando o A for diferente de zero, a melhor coisa a fazer é definir uma variável W como sendo Z menos A. E aí substitui onde houver Z por W mais A. E desenvolver a nova função, eu tinha uma função de Z, né? E vamos substituir Z por W mais A. Aí você vai se obter uma função em W e a gente faz, então, o desenvolvimento dessa função numa série de potências de W, com N variando de menos até mais infinito, de menos a mais infinito. E no fim, após obter esse desenvolvimento em W, a gente volta à variável original, substitui W por Z menos A, para obter a série de F é infinito, de AN, o W é Z menos A elevado a N. E aí temos, então, a série de potências. E se esta série verde aqui, se esta série verde for convergente no disco 0 menor que módulo de W menor que R, esta série aqui de baixo vai convergir para 0 menor que módulo de Z menos A menor que R. Então, num disco perfurado, né, concentre em A e raio R. Então, essa é a técnica que a gente usa quando quiser fazer um desenvolvimento fora de um desenvolvimento que não seja em torno do zero, seja em torno de um número complexo A. Uma singularidade isolada é chamada essencial quando não for polo nem removível. No polo, a parte singular da série tem um número finito de termos. Na singularidade removível, a série mais a série que converge em que anel? Isso que é importante. No anel não, no disco perfurado, concentro em A. A gente, para classificar a singularidade, a gente tem que fazer a série de Loran em torno, ou melhor, no disco perfurado, concentra em A. Então, é em potências de Z menos A. Então, se fosse polo, a parte singular é aquela parte da série de Loran que tem as potências negativas. E numa singularidade removível, a parte singular é nula, só tem a parte regular, a série de Loran. Então, se não é polo nem singularidade removível, é que a parte essencial da série de Loran,
a parte singular da série de Loran tem infinitos termos, né? A parte principal da série de Loran, no disco perfurado, e isso é importante, tem que ser no disco perfurado, né? Tem infinitos termos. Não precisa ter todos os infinitos, né? Mas tem que ter infinitos termos. Então, é isso. Ok. Um exemplo de uma função com singularidade essencial em z igual a zero é a função e elevado a 1 sobre z. Por quê? Ora, vamos considerar a função e elevado a w. E elevado a w, para w complexo, é uma função regular, ela não tem nenhuma singularidade, ela é analítica em todo o plano e, portanto, tem uma série de Taylor, né? Quando a gente sabe o termo geral da série, em geral a gente coloca, né? A gente coloca. E onde que essa série converge? Isso é importante para módulo de W menor que infinito, correto? E para obter a série de 1 sobre z, e elevado a 1 sobre z, a gente faz a mudança de variável w igual a 1 sobre z. E aí ficamos com esta série que aqui está. Onde houver w, na série de elevado a w, colocamos 1 sobre z. Então fica 1 mais 1 sobre z, mais 1 sobre 2 fatorial 1 sobre z ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial sobre z ao cubo, e assim por diante, mais 1 sobre n fatorial sobre vezes z elevado a n, e etc, etc. Vejo que a parte essencial da série de Loran, né, ela tem infinitos termos, a parte singular. Tem infinitos termos. Então, a singularidade é isolada. E aonde esta série converge, evidentemente, não converge em z igual a zero, né? E se o módulo de w é menor que infinito, o módulo de 1 sobre z tem que ser menor que infinito, né? E tem que ser maior que zero, porque o z não pode ser zero, né? Então, quando eu inverto, é como se eu pegasse o plano e fizesse assim, rasgasse, levasse o zero para o infinito e trouxesse o infinito para o zero. Então, o módulo de z teria que ser menor que infinito, porque quando z for infinito, 1 sobre z é zero, né? Digamos assim. E maior que zero. Porque quando z for zero, 1 sobre z vai ser infinito. Então, esta região aqui corresponde a esse disco perfurado. Então, é nessa região que a série converge. E tem dois teoremas que é mais como curiosidade, e tem a demonstração no livro do Spiegel, esse teorema chamado de Casorati-Weierstrass.
seja z igual a uma singularidade isolada essencial de uma função. Em qualquer vizinhança desse ponto, a função f de z chega arbitrariamente perto de qualquer número complexo, um número infinito de vezes. Um número infinito de vezes. Isso é extremamente interessante. Se a singularidade é essencial, você pode pegar o z perto daquela singularidade, de modo que f de z fique perto de qualquer número complexo que você escolhe. Olha que interessante. Olha que interessante. E em símbolos, né? Dados dois números positivos delta e epsilon, e qualquer número complexo A, maiúsculo, existe um valor de z dentro dessa circunferência z menos a igual a delta, para o qual módulo de f de z menos a é menor que epsilon. É isso que é interessante. E um número infinito de vezes, porque aí você pode pegar uma circunferência cujo raio seja até esse primeiro valor aqui que você achou, que aproxima de A. E aí, dentro dessa nova circunferência, digamos que você está aqui o A, onde a singularidade é essencial. Você tem aqui uma singularidade essencial A. Aí, numa certa vizinhança deste, você encontra aqui um número complexo Z1 e a distância desse número Z1 até A, né, está dentro aqui da circunferência. E o valor de f em Z1 menos A é menor que epsilon, para qualquer epsilon dado, né? Se você achou esse Z1, aí você toma uma outra circunferência, agora com esse novo raio aqui, e aqui dentro você vai achar um outro número Z2. E em Z2, a função se aproxima de A. Aí você pega uma circunferênciazinha menor ainda, que tem a Z2 aqui na fronteira, e aqui dentro se acha um Z3. E aí você vai achando uma sequência, todos eles se aproximando de A, de A, de A, de A, desse número A aqui. Vamos até trocar a letra por L. Não é o limite da função, hein? Qualquer... E o teorema de Picard também é interessante. Na vizinhança de uma singularidade isolada A, uma função analítica f de z assume todos os valores complexos com talvez uma exceção. Olha que interessante. Você pega uma singularidade isolada, toma um ponto, ou melhor, toma uma vizinhança, e ali você pode tomar valores de f que sejam exatamente iguais a qualquer número complexo que você especifique, talvez com uma exceção. Existem agora singularidades não isoladas, que são chamados
Pontos de ramificação, né? Os pontos sobre corte de um ramo de uma função multivalente são chamados pontos de ramificação. Vamos nos lembrar que o ramo principal da raiz quadrada, vamos lembrar aqui da raiz quadrada, opa, vamos, aqui cresceu demais esse negócio aqui. Vamos pegar aqui outro. Vamos lembrar que na raiz quadrada, nós temos um dos ramos, o ramo principal, deixa de ser analítico aqui. Não se mexe o real negativo, né? A expressão da função seria f f de r seno θ, ou melhor, cis θ, r cis θ é igual a raiz de r cis θ sobre 2. Tomamos o ramo principal, então o argumento é entre menos π menor que θ menor ou igual a π. Θ, então, nessa região. E nesta linha vermelha, essa função não é contínua. Se não é contínua, não é derivável. Se não é derivável, não é analítica. Então, em todos esses pontos aqui, a função deixa de ser analítica. Aí a singularidade não é isolada, porque, dado um ponto qualquer aqui, dado um ponto qualquer aqui, sempre qualquer circunferência com centro nesse ponto tem outras singularidades da função, que são esses pontos vermelhos dentro da circunferência. Ela é uma singularidade não isolada. O ramo da função multivalente z elevado a meio, aquela que tem valor 1, quando z for 1, tem uma série de Taylor dessa forma. Porque se eu for desenvolver a série em torno de z igual a 1, z igual a 1 estando aqui, por exemplo, 1, sim, como a função z elevado a meio é analítica aqui, ela deixa de ser analítica só nesse eixo. Então, existe, não é, um disco que pode ir até o zero, né? Sendo que no interior desse disco, a nossa função z elevado a meio tem uma série de Taylor em torno do ponto 1. Exatamente a série da função z elevado a meio real, que é derivada da função z elevado a meio
a gente sabe que é igual, no caso complexo, é igual ao caso real, né? Então, dá para a gente calcular as singularidades. E a singularidade no infinito, a gente faz o seguinte, para classificar a singularidade no infinito, troca z por 1 sobre w na função f de z, e aí nós ficamos com essa função g de w, que é o f de 1 sobre w. Substituir z por 1 sobre w. O que acontece? O infinito vem para zero, porque quando w é muito grande, 1 sobre w é zero. Então, quando o w vai para o infinito, 1 sobre w, ou quando o z vai para o infinito, o w vai para zero, né? Porque o w é 1 sobre z. Quando o z cresce indefinidamente, 1 sobre z vai para zero. Então, é analisar a singularidade desta função no zero. Então, a natureza da singularidade de f de z no infinito é definida como sendo igual a de g de w em w igual a zero. Assim, aqui eu estou querendo apenas dizer que esse símbolo é o ponto no infinito. O símbolo corresponde ao ponto no infinito. A gente fala, bom, mas plano complexo tem vários infinitos, né? Posso ir para lá, para lá, para lá, para cá. Mas quando eu embrulho isso na esfera, lembra? Todo infinito vai para o polo norte. Então, nesse aspecto, o plano complexo tem apenas um infinito, né? Vamos pegar a função z ao cubo. Para analisar qual é a singularidade dessa função no infinito, a gente substitui em f z por 1 sobre w. Então, vai ficar 1 sobre w ao cubo. E analisamos essa função g de w, né? 1 sobre w ao cubo. Ela tem um polo de ordem 3. Por quê? Ela já está numa série de potências de w, e a parte singular dessa série de potência só vai até w ao cubo. Então, quem define a ordem do polo é a potência negativa mais alta, né? E aqui só tem uma delas, né, que é o w ao cubo. Dessa função g tem um polo de ordem 3 em w igual a zero. Então, essa função tem um polo de ordem 3 em z igual a infinito. Quando eu pego a função f de z igual a e elevado a z, qual é o tipo de singularidade no infinito? Bem, aqui estamos afirmando essencial em z igual a infinito, uma vez que essa função f de w, que é f de 1 sobre w, eu chamei agora de f maiúsculo, é e elevado a 1 sobre w. Quando eu troco z por 1 sobre w, obtenho essa função. E nós vimos que e elevado a 1 sobre w tem uma singularidade essencial em w igual a zero, que corresponde ao z ser infinito. Bem, apenas uma definição, função inteira, são aquelas que são analíticas no plano todo. Por exemplo, exponencial, seno e cosseno, né? São funções inteiras, né? E, como ela não tem nenhuma singularidade, ela sempre pode ser expressa por uma série de Taylor, num raio infinito, porque não tem nenhuma singularidade. A convergência da série de Taylor é numa circunferência, num disco com centro no ponto em torno do qual eu vou desenvolver a função, e esse disco pode crescer até atingir a primeira singularidade da função.
Lembra daquele teorema de Liouville? Se uma função... A questão era, se uma função for limitada, então ela deve ser constante, né? Uma consequência desse teorema é que se a função for limitada lá no infinito, ela é analítica lá. Porque se ela for analítica em todos os planos, incluindo lá no infinito, ela não tem singularidade no infinito. Aí ela deve ser constante. Bem, precisaríamos mostrar que uma função analítica no infinito, sim, se o G, que é o f de 1 sobre w no infinito, é analítico, ela tem um valor, e, portanto, um valor limitado. Isso, então, vai garantir que a função, que é analítica em todos os pontos, inclusive no infinito, ela deve ser constante. E, finalmente, aqui, funções meromorfas são aquelas funções que são analíticas em todos os lugares do plano finito, exceto em um número finito de polos. Nós chamamos tal função de meromorfa. Né? Por exemplo, essa função. As singularidades dela são em 1 e 3. Em 1 a gente vai ver que é um polo simples, em 3 é um polo duplo. Não é? Então, é analítica em todo o plano finito, exceto em z igual a 1 e z igual a 3. Em z igual a 3, a gente vai verificar nas próximas aulas que é um polo de ordem 2, por causa desse expoente aqui. Para encerrar nossa aula, existe uma expansão chamada de Lagrange, que é esta, né, que pode ser generalizada para uma função que é analítica dentro e sobre uma curva C. E essa circunferência C contendo z igual a no seu interior. Nós temos essa expansão aqui. Bem, nós não vamos nos ater a isso, cursos mais avançados, embora o próprio livro tenha a dedução desta expansão de Lagrange. Continuação analítica é um tópico bastante interessante, mas que nós vamos deixar de lado, e em cursos mais avançados se faz uma análise mais completa de continuação analítica. Basicamente é o seguinte: quando você pega a série 1, a série geométrica, 1 mais z ao quadrado, mais etc., você sabe que esta série só converge para módulo de z menor que 1. E nesta circunferência, ela converge para a função 1 sobre 1 menos z. Esta função, para a qual ela converge, ela é definida em todo o plano. Então, ela é definida para todo o plano, exceto em z igual a 1. Ela é definida para todo z diferente de 1.
Então, esta função seria uma continuação analítica desta série de Taylor, que só converge para módulo de z igual a 1. E dá para se provar que esta é a única extensão analítica desta série aqui. É isso. Está feito com alguns detalhes aí, e a gente sugere que vocês, mais curiosos, interessados em detalhes, podem estudar essa parte. Mas, digamos, no nosso curso, nós não daremos uma grande ênfase para essa parte bastante importante da teoria de variável complexa. E ficamos por aqui. E até uma próxima aula, quando voltaremos a falar sobre teoria dos resíduos. Um abraço a todos e até a próxima aula.